Na véspera de Ano Novo, quando as luzes da cidade brilhavam como estrelas em um céu de inverno, a cachorra husky, Mila, foi deixada para trás, abandonada pela família que um dia a amou. O frio cortante da noite se infiltrava em seus ossos, enquanto ela observava a porta da casa dos Garcia se fechar com um estrondo, um som que ecoou em seu coração como um sino de morte. Dentro da casa, a agitação era palpável. As crianças corriam de um lado para o outro, suas risadas soando como música em um banquete, enquanto as caixas se empilhavam em cada canto, como fortalezas de um novo lar que se erguia. Mila, com seu pelagem branca como a neve e olhos azuis que refletiam a luz da lua, sentia excitação no ar, embora não compreendesse o que estava prestes a acontecer. Seu instinto, no entanto, sussurrava que algo grandioso se aproximava, algo que a incluía. Mas a noite se arrastou, e a esperança que ardia em seu peito começou a se apagar. Os minutos se transformaram em horas, e a rua, antes vibrante, agora se tornava um deserto de solidão. O vento uivava, como se lamentasse a perda de uma alma inocente, enquanto Mila caminhava de um lado para o outro, sua lealdade inabalável a mantendo à porta, esperando que a família a chamasse de volta. A escuridão se aprofundava, e a realidade se tornava cada vez mais cruel. As luzes das casas vizinhas brilhavam como lanternas de um mundo que a havia esquecido, onde outras famílias se reuniam em torno de mesas fartos, rindo e celebrando, enquanto ela se encolhia em um canto, seu manto desgastado como único consolo. O frio penetrava em sua pele, e a solidão a envolvia como um manto pesado, sufocante. Veracruz, em julho, era um lugar onde a chuva caía incessantemente, como se os deuses tivessem decidido chorar por todos os seres perdidos. As nuvens se acumulavam no céu, pesadas e ameaçadoras, despejando seu lamento sobre as ruas de paralelepípedos que se tornavam rios de desespero. Mila, a cadela que um dia conhecera o calor de um lar, agora vagava por esse cenário sombrio, sua figura branca se destacando contra o cinza do mundo que a cercava. A água escorria por seu pelo, encharcando-a até os ossos, enquanto suas patas, antes ágeis, se moviam com dificuldade, cada passo um lembrete de sua fragilidade. O vazio em seu estômago era um eco distante comparado à dor que preenchia seu coração. A cada gota de chuva que caía, parecia que o universo a abandonava, assim como sua família fizera. Seus olhos, profundos como lagos congelados, refletiam uma tristeza que nem mesmo a tempestade poderia lavar. Clara Tachet, uma mulher de coração generoso e alma indomável, dirigia-se pelas ruas alagadas de Veracruz, sua mente focada em encontrar aqueles que não tinham voz. Ela trabalhava em um abrigo de animais, e hoje, como todos os dias, sua busca era por qualquer criatura perdida ou abandonada que precisasse de sua ajuda. O destino, em sua teia intrincada, estava prestes a entrelaçar os caminhos de Mila e Clara, mas o que aguardava no horizonte era incerto, como as tempestades que se formavam no céu. O refúgio era a vida de Clara, um santuário pessoal onde cada hora se desdobrava em um ato de compaixão, uma busca incessante por lares para aqueles que não tinham voz. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas de Veracruz, seus olhos, afiados como os de um lobo em busca de presas, percorriam cada canto, cada sombra que poderia esconder uma vida em perigo. A chuva caía como lágrimas do céu, e o mundo parecia envolto em um manto de tristeza. Foi então que algo a fez parar. Em uma esquina escura, meio escondida sob um toldo desgastado, estava Mila, uma cachorrinha que se encolhia como se tentasse se fundir com a escuridão. Seu corpo tremia, não apenas pela chuva, mas pela exaustão e pelo medo que a cercava. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta ao contemplar a condição miserável da criatura. Sem hesitar, ela parou o carro e saiu, permitindo que a chuva a molhasse até os ossos enquanto caminhava em direção à pequena. "Olá, pequena", disse, sua voz suave como um sussurro em meio ao rugido da tempestade. Mas Mila, mesmo em seu estado debilitado, ainda guardava um resquício de desconfiança. Levantou a cabeça lentamente, seus olhos refletindo um abismo de medo e desespero. Clara parou a uma distância respeitável, ciente de que não poderia se aproximar rapidamente. A confiança, como um castelo de cartas, poderia desmoronar a qualquer momento. Sentou-se no chão encharcado, ignorando a água que enchia suas roupas. "Não se preocupe", murmurou, sua voz um bálsamo em meio ao caos. "Não vou te machucar. Eu só quero te ajudar." Com movimentos lentos, como um arqueiro que se prepara para disparar, retirou um pedaço de pão de sua bolsa e o colocou a uma distância segura. E ali ficou, imóvel, aguardando. Os minutos se arrastaram, cada segundo uma eternidade. A chuva continuava a cair,
cada gota um lembrete do tempo que passava em um silêncio quebrado apenas pelo sussurro da água e o farfalhar das folhas. Mila observava o pão, mas seus olhos permaneciam fixos em Clara, como se a mulher fosse a única luz em um mundo de trevas. Havia algo na expressão de Clara que parecia acalmar a cachorrinha, uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, ela não precisasse fugir desta vez. Finalmente, Mila se esticou, um movimento doloroso, e se aproximou do pão. Primeiro, cheirou com desconfiança, mas a fome, como um dragão faminto, era mais forte que seu medo. Com um movimento hesitante, pegou o pão entre os dentes e começou a mastigá-lo lentamente, sempre mantendo um olho em Clara. A mulher não se moveu, apenas a observou com um sorriso tímido, sentindo uma centelha de esperança ao perceber que Mila ainda guardava um vestígio de fé na humanidade. Isso mesmo, pequena, murmurou Clara, sentindo que havia dado um pequeno passo na direção certa. Mas Clara sabia que isso era apenas o começo. Ganhar a confiança de um animal ferido, tanto física quanto emocionalmente, era um processo longo e delicado, como a construção de um castelo de areia à beira do mar. Não poderia forçar nada. Deveria deixar que Mila decidisse por si mesma. Clara passou os minutos seguintes falando suavemente, prometendo que tudo ficaria bem, que havia um lugar seguro para onde poderia levá-la. Mas Mila, embora já não fugisse, também não se aproximava. Clara compreendeu, sabia que Mila precisava de algo mais do que palavras. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, como uma luz no fim de um túnel escuro. Correu de volta para o carro, vasculhando suas coisas. Finalmente, encontrou o que procurava, uma manta macia, um símbolo de segurança em um mundo cruel. Voltou ao lado da cachorrinha, com cuidado, colocou a manta ao seu lado. Aqui está, disse, esperando que Mila reconhecesse o gesto. Para seu alívio, a cachorrinha cheirou a manta, lentamente, se enroscou nela. Era um pequeno avanço, mas para Clara, era um sinal de que Mila estava começando a confiar. Com uma paciência digna de um mestre de xadrez, Clara permaneceu perto de Mila, aguardando o momento certo para tentar levá-la consigo. Sabia que a noite seria longa, mas estava decidida a não deixar a pequena sozinha em um mundo que havia sido tão cruel. As horas se arrastaram, e finalmente, quando a chuva começou a amainar, Mila se levantou, com a manta ainda entre os dentes, deu um pequeno passo em direção a Clara. Clara, com o coração acelerado, levantou-se lentamente e estendeu a mão. Vamos, Mila, disse com suavidade. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, a cachorrinha se aproximou e se esfregou contra a perna de Clara, buscando o consolo que tanto havia desejado. Está tudo bem, garota, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Vamos para casa. E assim, dirigiu devagar pelas ruas molhadas de Veracruz, com Mila encolhida no banco de trás, envolta na manta que havia sido sua salvação, um novo começo em um mundo que ainda guardava sombras. A cachorra, embora ainda dominada pelo medo, parecia ter encontrado um leve resquício de tranquilidade. Seus olhos, que antes eram um abismo de dor e desespero, agora cintilavam com uma tênue esperança, como uma estrela solitária em um céu nublado. Clara, enquanto dirigia pelas ruas de Veracruz, não conseguia afastar os pensamentos sobre a vida difícil que Mila havia suportado até aquele momento. Sabia que sua jornada estava apenas começando, mas a determinação ardia dentro dela como uma chama inextinguível. Mila merecia uma nova chance, e Clara estava disposta a lutar por isso. Ao chegar ao abrigo, Clara conduziu Mila a uma pequena sala de descanso, um espaço que ela havia preparado com o cuidado de uma mãe que espera o retorno de um filho perdido. O ambiente era acolhedor, com luz suave filtrando-se pelas janelas, e Clara, com movimentos lentos e gentis, ofereceu comida e água à cachorrinha, esperando que ela começasse a recuperar suas forças. Mas Mila, embora fraca e exausta, apenas fitou a comida com um olhar distante, como se o ato de comer fosse um luxo que ela não se permitia. Clara sentiu um aperto no coração, compreendendo que a dor de Mila não era apenas física, era uma ferida profunda que se alojava em sua alma. Mila, sei que você já enfrentou muito, murmurou Clara, acariciando suavemente a cabeça da cachorra. Estou aqui para te ajudar. Você não está sozinha. Mila levantou a cabeça, como se tentasse decifrar as palavras de Clara, mas a luz em seus olhos logo se apagou novamente, como uma vela que se apaga diante do vento. Clara suspirou, ciente de que precisava fazer mais. Foi então que notou algo no pescoço de Mila. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que havia uma ferida oculta sob o pelo desgrenhado.
Com delicadeza, afastou o pelo e revelou uma marca profunda que circundava o pescoço da cachorrinha, uma cicatriz que falava de dor e descaso, provavelmente causada por um colar apertado demais. Sem hesitar, Clara decidiu que Mila precisava de cuidados médicos. A situação era grave, e o tempo não era um aliado. Com a cachorra em seus braços, Clara sentiu o quanto ela era leve, como se não apenas o peso físico, mas também a vontade de lutar tivesse sido arrancada dela. Enquanto dirigia em direção à clínica veterinária, uma tempestade de emoções a invadia. Preocupação, raiva pelo sofrimento que Mila havia suportado, mas também uma determinação feroz de salvá-la. Ao chegar à clínica, os veterinários a receberam com a urgência de quem já havia visto muitos casos como aquele. Clara explicou o que havia encontrado, e os rostos dos médicos se tornaram sombrios, cientes de que a ferida no pescoço não era o único problema. Mila está muito fraca, disse um deles, enquanto tomava a temperatura da cachorra. Precisamos operá-la imediatamente para evitar uma infecção maior, mas seu estado geral é preocupante. Clara, com o coração apertado, assentiu. Façam o que for necessário, por favor. Não quero que ela continue sofrendo. Enquanto aguardava, o tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. Clara caminhava de um lado para o outro na sala de espera, seus pensamentos turvados pela ansiedade. Sabia que Mila estava em boas mãos, mas o medo de que fosse tarde demais a consumia. Finalmente, após o que pareceu um século, um dos veterinários saiu e fez um gesto para que ela se aproximasse. A cirurgia foi um sucesso, informou, um leve sorriso rompendo a seriedade de seu rosto. Mas Mila precisará de cuidados intensivos nos próximos dias. Seu corpo está muito debilitado pela falta de alimentação, e a ferida estava mais infectada do que imaginávamos. Faremos tudo o que pudermos, mas será um longo caminho. Clara sentiu um alívio misturado com a consciência de que a batalha estava longe de terminar. Agradeceu ao veterinário, quando lhe permitiram ver Mila, entrou na sala de recuperação com passos cuidadosos. A cachorrinha estava ali, ainda sob os efeitos da anestesia, com o pescoço envolto em bandagens brancas. Parecia tão frágil, tão vulnerável, que lágrimas brotaram dos olhos de Clara. Vamos sair dessa, eu te prometo, sussurrou, inclinando-se para acariciar sua cabeça. Com o passar dos dias, Clara seguiu cada instrução dos veterinários com a precisão de um general em batalha. Administrava os medicamentos, limpava as feridas com cuidado, e acima de tudo, permanecia ao lado de Mila, falando com uma voz suave, preenchendo o ar com carinho e esperança. No início, Mila permanecia em silêncio, com os olhos opacos, como se não esperasse nada da vida. Mas, pouco a pouco, graças ao amor incondicional de Clara, algo começou a mudar. Um dia, enquanto Clara lhe oferecia um pouco de comida, Mila finalmente deu o primeiro passo, comeu um pequeno pedaço. Para Clara, foi um triunfo. Dias depois, quando Clara entrou no quarto, Mila balançou levemente o rabo, um gesto tímido, mas poderoso. Era um sinal de que, em seu próprio tempo, ela começava a confiar novamente. Os dias no abrigo de animais passavam com uma calma que envolvia todo o lugar. O sol de Veracruz, após as intensas chuvas, começava a aquecer as paredes e a secar a terra, criando um ambiente perfeito para que os cães pudessem sair ao pátio e brincar, como se a vida estivesse, finalmente, começando a florescer novamente. Mila, a husky de pelagem branca como a neve, havia chegado ao abrigo como uma sombra de si mesma. Sua timidez era um manto pesado, um fardo que a impedia de se aventurar além do canto onde se refugiava. As cicatrizes em seu pescoço, marcas de um passado sombrio, contavam histórias de dor e abandono, e mesmo que o tempo tivesse curado suas feridas físicas, a desconfiança ainda pulsava em seu coração como um lobo faminto à espreita. No entanto, o abrigo era um lugar vibrante, repleto de vida e energia, onde os latidos alegres e as corridas desenfreadas dos outros cães ecoavam como um chamado distante. Era um mundo que prometia alegria, mas que Mila hesitava em abraçar. Ela observava os outros cães com um olhar melancólico, como se visse em suas brincadeiras o que havia perdido e o que poderia, talvez, recuperar. Foi em uma tarde de sol ameno, quando os raios dourados filtravam-se através das árvores, que Mila decidiu, pela primeira vez, deixar seu canto. Com passos hesitantes, ela se aproximou de um grupo de cães que brincavam com uma bola. Os outros, ao notarem sua presença, se aproximaram com curiosidade, cheirando-a com a delicadeza de um vento suave. Era como se, de alguma forma, eles soubessem que Mila precisava de tempo para se adaptar, para se permitir ser parte daquela nova vida.
A tensão em seu corpo começou a se dissipar, e, embora o medo ainda a acompanhasse como uma sombra, ela permitiu que os outros cães a cercassem. Era um momento simples, mas repleto de significado, um passo tímido em direção à vida que tanto merecia. A partir daquele dia, a transformação de Mila se tornaria evidente, como a aurora que rompe a escuridão da noite. Ela começou a participar dos jogos, correndo atrás da bola, sua energia renovada como um rio que finalmente encontrava seu caminho. Seus olhos, antes opacos e tristes, agora brilhavam com uma centelha de alegria, refletindo a luz do sol que a envolvia. Clara, a cuidadora do abrigo, observava de longe, um sorriso de satisfação iluminando seu rosto. O trabalho árduo que havia realizado para ajudar Mila estava dando frutos, e ver a cadela finalmente desfrutar da vida preenchia seu coração com uma alegria tranquila. Com o passar dos dias, Mila se integrava mais ao grupo. Já não se mantinha à margem, agora, corria à frente, liderando as corridas e desfrutando da companhia dos outros cães. Seu espírito, antes quebrado, começava a se curar, e a energia que um dia a caracterizara voltava a florescer. Nas tardes, quando o sol começava a se pôr, Mila se deitava ao lado dos outros cães, compartilhando o calor de seus corpos e a paz que trazia estar em companhia. A mudança em Mila não passou despercebida. Clara e a equipe do abrigo começaram a compartilhar a história da cadela nas redes sociais, narrando sua incrível recuperação e como, apesar de tudo que havia sofrido, Mila havia encontrado novamente a alegria de viver. As fotos e vídeos de Mila brincando com os outros cães, sua cauda balançando com entusiasmo, rapidamente se tornaram virais. A história da cadela abandonada que havia encontrado a felicidade em um abrigo tocou os corações de muitos, como uma balada triste que ecoa nas tavernas. Logo, o abrigo começou a receber mensagens de pessoas comovidas pela história de Mila. Queriam saber mais sobre ela, sobre seu processo de recuperação, e muitos expressaram o desejo de adotá-la. Clara, embora grata pela resposta positiva, sabia que deveria ser cautelosa. Mila havia passado por tanto e merecia um lar onde o amor e a paciência fossem incondicionais. A história de Mila continuava a ressoar nos corações de todo o México, e não demorou muito para que o telefone de Clara começasse a tocar com mais frequência do que o habitual. Mensagens, chamadas e e-mails chegavam de pessoas que, comovidas pelo relato da cadela, desejavam saber mais. Entre essas mensagens, uma se destacou, como um trovão em um céu claro. Era de Javier, o antigo dono de Mila. Ele havia visto as publicações sobre a cadela nas redes sociais, ao ver sua imagem, a reconheceu imediatamente. O coração de Javier, que um dia havia se despedaçado ao deixar Mila para trás, agora pulsava com uma mistura de esperança e temor. Sem perder tempo, decidiu contatar Clara, implorando pela oportunidade de ver Mila mais uma vez. Quando Clara recebeu a mensagem, um nó se formou em seu estômago, como se o destino estivesse prestes a se desenrolar de uma maneira que ela não poderia prever. Clara recordava com uma clareza quase dolorosa o estado em que Mila havia chegado ao abrigo. O corpo da cachorrinha, frágil como um galho prestes a se quebrar, e o pescoço marcado por uma coleira que nunca deveria ter sido tão apertada. O sofrimento de Mila, um eco do abandono de Javier, a deixava com um repúdio visceral. A ideia de permitir que ele se aproximasse novamente da perra a fazia sentir um frio na espinha. Contudo, após longas horas de reflexão, Clara decidiu que era hora de dar uma chance ao destino. Não era seu lugar julgar Javier sem ouvir sua versão dos fatos. Afinal, a vida era feita de nuances, e ela devia a Mila a oportunidade de fechar aquele capítulo de sua vida, não importando quão doloroso fosse o desfecho. Com esse pensamento, Clara concordou que Javier visitasse o abrigo. O dia da visita chegou, e Clara preparou Mila com o mesmo cuidado que dedicava a cada um dos cães sob sua proteção. A perra, alheia ao que estava prestes a acontecer, brincava alegremente no pátio, correndo entre os outros cães, enquanto Clara a observava com um misto de esperança e apreensão. Javier, por sua vez, se aproximava do abrigo com o coração pesado, uma mistura de nervosismo e esperança pulsando em seu peito. Ao cruzar a porta, sua mente se encheu de lembranças. Mila, uma filhote travessa, correndo pelo parque, a alegria em seus olhos. Mas a última lembrança que o assombrava era a de um olhar perdido, a certeza de que a cachorrinha não sobreviveria. Ao entrar, foi recebido por Clara, que o cumprimentou com um gesto formal, mas a frieza em seu olhar era inegável. Mila estava no pátio, e quando Javier a viu pela primeira vez, lágrimas brotaram de seus olhos. A cachorrinha, ao perceber a presença do homem que um dia fora seu dono, correu em sua direção, o rabo balançando como se quisesse voar. Para Mila,
Javier era um fragmento de um passado que, apesar de tudo, não havia sido esquecido. Ele se agachou, braços abertos, e a perra saltou em sua direção, lambendo seu rosto com uma alegria que parecia capaz de curar feridas antigas. Por um breve momento, o mundo ao redor dele se desfez. Clara observava à distância, seu coração dividido. Sabia que Mila havia conhecido a felicidade ao lado de Javier, mas também conhecia a dor que a cachorrinha havia suportado desde que ele a abandonara. Contudo, a alegria de Mila durou apenas alguns instantes. Quando Javier tentou colocar uma coleira nela, algo mudou nos olhos da perra. O medo, que havia se dissipado durante aqueles breves momentos de reencontro, retornou com uma força avassaladora. Mila recuou e, sem hesitar, correu para se esconder atrás de Clara, buscando abrigo. Javier, percebendo a mudança, tentou chamá-la novamente, sua voz agora suave, quase um sussurro, mas Mila não se moveu. As lembranças de seu abandono pareciam ter ressurgido, e a perra tremia, agarrando-se à mulher que a havia resgatado. Clara se agachou, acariciando Mila, tentando acalmá-la, enquanto Javier, com o coração pesado, compreendia que a conexão entre Clara e Mila era mais profunda do que ele poderia imaginar. A cachorrinha que um dia fora sua fiel companheira havia encontrado um novo lar, uma nova protetora. Javier percebeu que, embora sua intenção fosse nobre, o melhor que poderia fazer por Mila era deixá-la onde finalmente encontrara paz. Após alguns minutos, ele se levantou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Sinto muito, Mila", murmurou, sabendo que não havia palavras suficientes para expressar o peso de seu arrependimento. Ele se virou, lançando um último olhar para Clara antes de sair do abrigo. "Obrigado por cuidar dela", disse, e Clara apenas assentiu, sem mais palavras. Quando Javier se afastou, Mila permaneceu grudada em Clara, como se temesse que, ao soltá-la, seu mundo desmoronasse novamente. Clara, com uma suavidade que parecia desafiar o próprio tempo, a levantou nos braços e a levou de volta ao pátio, onde o sol ainda brilhava, como se quisesse aquecer os corações feridos. "Está tudo bem, pequena", sussurrou, sentindo o tremor da cachorrinha começar a se acalmar. Mila olhou com aqueles olhos que, em vez de medo, agora refletiam uma profunda gratidão. Um dia, enquanto Clara revisava as mensagens em seu telefone, uma em particular chamou sua atenção. Era de um homem chamado Ricardo, que havia lido a história de Mila nas redes sociais e se sentia profundamente tocado. Sua mensagem era simples, mas carregada de emoções. "Perdi meu cachorro Bento há pouco, e meu filho César está devastado. Vi Mila e algo nela me lembrou Bento. Gostaria de saber se é possível conhecê-la e ver se ela poderia ser o novo membro da nossa família." As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Clara, como um chamado do destino, e ela sabia que a história de Mila ainda não havia terminado. Clara leu a mensagem de Ricardo repetidas vezes, cada palavra ecoando em sua mente como um lamento distante. A perda de um animal querido era uma dor que ela conhecia bem, uma ferida que nunca cicatrizava completamente. A ideia de que Mila, a cachorrinha que havia resgatado do abandono, pudesse preencher o vazio na vida de Ricardo e seu filho César parecia, de certo modo, um desfecho digno para a trágica história da perra. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de tristeza e preocupação se instalava em seu coração. Se Ricardo e César decidissem adotar Mila, isso significaria uma despedida que Clara não havia antecipado tão cedo. Com o coração dividido entre o desejo de ver a perra feliz e a dor da separação, decidiu responder ao convite de Ricardo, convidando-o a visitar o abrigo. No fundo, sabia que o bem-estar de Mila era o que realmente importava. Se Ricardo e César pudessem oferecer a ela o lar amoroso que merecia, então Clara deveria estar disposta a deixá-la ir, mesmo que isso a deixasse com um gosto amargo na boca. O dia da visita chegou como um destino inevitável. Clara, como sempre, preparou Mila para o encontro, mas desta vez um peso diferente se aninhava em seu peito. A cachorrinha, alheia ao que estava prestes a acontecer, se estirava no pátio, absorvendo o calor do sol e a companhia dos outros cães, como se soubesse que sua vida estava prestes a mudar. Quando o carro de Ricardo finalmente chegou ao abrigo, Clara sentiu um nó se formar em seu estômago, mas disfarçou com um sorriso caloroso ao ver o homem e seu filho descerem do veículo. Ricardo era um homem de meia idade, com um semblante sereno e um olhar que transmitia uma bondade silenciosa. Ao seu lado, César, um menino de cerca de 6 anos, segurava uma foto emoldurada de um cachorro que, pela expressão em seu rosto, deveria ter sido seu melhor amigo. Os olhos do menino carregavam uma tristeza profunda, uma melancolia que Clara reconhecia bem, semelhante àquela que via nos animais que chegavam ao abrigo.
Ricardo a cumprimentou com um aperto de mão firme, enquanto César se escondia um pouco atrás dele, observando o abrigo com uma curiosidade cautelosa. Após uma breve troca de palavras, Clara os guiou até o pátio onde Mila guardava. A cachorrinha, ao perceber a presença dos visitantes, levantou a cabeça, mas não se moveu de imediato. Ricardo e César se aproximaram lentamente, como se estivessem se aproximando de uma criatura mágica, dando tempo para que Mila se acostumasse com eles. Clara observava atentamente, notando como os olhos de Ricardo se iluminavam ao ver a mancha branca em forma de coração que adornava a testa de Mila. Era quase idêntica à de Bento, o cachorro que haviam perdido, e isso comoveu profundamente. César, que inicialmente se mostrará tímido, desviou o olhar da foto de Bento e começou a prestar mais atenção em Mila. Um silêncio pesado pairou no ar, como se o destino estivesse esperando por um sinal, e então Mila fez o primeiro movimento. Levantou-se lentamente e se aproximou de César, farejando suas mãos com curiosidade. O menino, sem hesitar, se agachou e estendeu a mão para acariciar seu pelo macio. Quando seus dedos tocaram a mancha em forma de coração, os olhos de César se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de uma esperança renovada, como a luz do sol após uma tempestade. Ricardo, que observava a interação com o coração na garganta, se agachou ao lado do filho e olhou Mila nos olhos. "Olá", Mila disse suavemente, como se estivesse fazendo uma promessa. "Acho que poderíamos ser bons amigos." Mila, como se entendesse as palavras, balançou a cauda lentamente, um gesto que Clara reconheceu como um sinal de aceitação. O sol brilhava intensamente sobre eles, mas dentro do coração de Clara, uma sombra de tristeza se misturava com a alegria. Sabia que Mila estava prestes a começar uma nova etapa em sua vida, e embora isso significasse deixar para trás o abrigo, também significava que havia cumprido sua missão. Havia resgatado Mila do abandono, curado suas feridas, tanto físicas quanto emocionais, e agora era a hora de que ela encontrasse seu verdadeiro lar. Após um tempo, Ricardo e Clara conversaram sobre os detalhes da adoção. César não se separava de Mila, e a cachorrinha, por sua vez, parecia ter encontrado no menino uma nova fonte de amor e companhia. Clara sentia uma mistura de orgulho e tristeza, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Explicou a Ricardo as necessidades de Mila, como havia sido seu processo de recuperação e quais cuidados especiais poderia precisar no futuro. Ricardo, com a paciência e o amor de um pai que quer o melhor para seu filho, ouviu atentamente cada palavra, garantindo que faria tudo o que fosse necessário para que Mila fosse feliz. E assim, em meio a promessas e despedidas, o ciclo da vida continuava, como as estações que mudam, trazendo novos começos e velhas memórias. A despedida se aproximava, e Clara se agachou, a luz do sol filtrando-se através das folhas como se o próprio céu estivesse a chorar. Com a mão trêmula, acariciou a cabeça de Mila, a pequena cadela que havia encontrado em meio à escuridão de um abrigo. "Você vai ficar bem, Mila", murmurou, sua voz carregada de uma esperança que parecia tão frágil quanto a teia de uma aranha ao amanhecer. "Você terá uma vida linda com esta família." Mila olhou, aqueles olhos outrora tão cheios de medo agora brilhando com uma gratidão silenciosa, como se compreendesse que Clara era a única que a havia resgatado das garras da solidão. O carro de Ricardo avançava lentamente pela estrada, afastando-se do abrigo que fora o lar de Mila durante meses, um lugar que agora parecia tão distante quanto um sonho esquecido. Clara sentiu um aperto no coração, uma dor que se entrelaçava com a esperança. O mundo exterior se desdobrava em uma tapeçaria de cores e sons, mas a pequena cadela, agora livre, parecia absorver cada detalhe com uma curiosidade insaciável. Ao chegarem à casa de Ricardo, foram recebidos por um calor que parecia quase palpável. A residência, situada em um bairro tranquilo, era um refúgio de vida e alegria, com paredes adornadas por retratos que contavam histórias de risos e lágrimas. O jardim, repleto de flores vibrantes, exalava um aroma fresco que prometia novos começos. Ricardo ajudou César a sair do carro, enquanto Mila, com um espírito renovado, pulou para o chão, explorando seu novo ambiente como se cada canto fosse um mistério a ser desvendado. César, que ainda lutava para se recuperar de um grave acidente, observava Mila com um olhar que misturava admiração e esperança. A presença da cadela era um bálsamo para suas feridas, uma luz em meio à escuridão que o cercava. Desde aquele primeiro dia, Mila começou a se entrelaçar na rotina da família, como um fio invisível que unia seus destinos. Ricardo, sempre atento, garantiu que a nova moradora se sentisse confortável e amada, mas foi com César que Mila formou um laço que desafiava o tempo e a dor.
Cada manhã, quando o sol mal surgia no horizonte, Mila estava ao pé da cama de César, abanando o rabo com uma energia contagiante, como se dissesse: é hora de levantar. Vamos caminhar juntos. No início, César só conseguia dar pequenos passos, sua bengala como um bastão de apoio, enquanto Mila caminhava ao seu lado, atenta e paciente. Mas a cada dia que passava, aqueles passos se tornavam mais firmes, e César começou a depender menos da bengala e mais de sua própria força. Mila, sempre vigilante, ajustava seu ritmo ao de César, como se compreendesse a importância de cada passo que ele dava. Juntos, exploraram cada canto do jardim, avançando um pouco mais a cada dia, até que, em um momento que parecia quase mágico, a bengala já não era mais necessária. A transformação em César foi lenta, mas constante, como o crescimento de uma árvore que se ergue em meio a tempestades. O que antes parecia uma tarefa impossível, como subir as escadas da casa, agora se tornava um desafio que ele estava decidido a superar, com Mila sempre ao seu lado, como uma sombra leal. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com entusiasmo por Ricardo, que observava com espanto como a presença de Mila havia acendido uma chama de esperança em seu filho. As tardes na casa de Ricardo se tornaram um festival de risadas e brincadeiras. César e Mila passavam horas no jardim, correndo atrás de uma bola ou simplesmente desfrutando do calor do sol, enquanto a brisa suave sussurrava segredos entre as folhas. Mila, que um dia fora tímida e medrosa, agora se movia com uma liberdade e alegria que pareciam ter substituído a dor de seu passado. Sua conexão com César era palpável, um vínculo que se fortalecia a cada dia que passava, como se o destino tivesse entrelaçado suas almas. Mila não era apenas a companheira de brincadeiras de César, mas também sua protetora e amiga mais leal. Uma tarde, enquanto Ricardo observava seu filho correr pelo jardim com Mila, um sentimento profundo de gratidão o envolveu. A chegada de Mila em suas vidas havia sido uma bênção inesperada, e embora no início tivesse hesitado em adotar outro cachorro tão logo após a morte de Bento, agora sabia que havia tomado a decisão certa. O destino, em sua sabedoria, havia trazido Mila para eles, e com ela, a promessa de um novo começo. Mila havia trazido uma nova luz ao lar de Ricardo, uma luz que iluminava não apenas os cantos escuros da casa, mas também os recessos mais profundos da alma de César. O menino, que antes se arrastava pela vida como um espectro de sua antiga alegria, agora começava a se erguer, como uma planta que, após a tempestade, se estica em direção ao sol. Os médicos, com suas vestes brancas e rostos impassíveis, observavam com espanto a rápida recuperação do garoto. Era como se um feitiço tivesse sido lançado, e todos sabiam que a origem desse milagre estava na presença da pequena cadela. Ricardo, com seu coração pesado de gratidão, compartilhou com os doutores o impacto que Mila teve na vida de seu filho. As palavras saíam de sua boca como um canto de louvor, e os médicos, com suas mentes científicas, não podiam deixar de concordar. A conexão entre César e Mila era palpável, um laço forjado em momentos de dor e esperança, um vínculo que desafiava a lógica e a razão. Os dias se arrastavam, mas agora eram preenchidos com risos e aventuras, onde antes havia apenas o eco da tristeza. Mila, que chegará ao mundo de Ricardo e César como uma criatura assustada e ferida, transformará-se em uma fonte de amor e alegria. 3 meses após sua chegada, uma carta chegou ao abrigo onde Clara, a cuidadora dos animais, ainda lutava para dar abrigo a outros seres necessitados. Ao abrir a missiva, reconheceu a caligrafia de Ricardo e sentiu um calor subir pelo peito, como se o próprio sol tivesse decidido aquecer seu coração. A carta era simples, mas transbordava gratidão. Ricardo narrava a transformação de César, que recuperara quase toda a sua força e alegria. Mila não é apenas uma companheira, escreveu ele, mas uma inspiração que nos impulsiona a seguir em frente. Clara sorriu ao ler aquelas palavras, pois sabia que a pequena cadela possuía uma centelha especial, uma luz que poderia acender a esperança mesmo nos corações mais abatidos. César e Mila tornaram-se inseparáveis, como o sol e a lua, como o fogo e a brisa. Todos os dias, após a escola, o menino corria para casa, ansioso para encontrar a cadela que o esperava na porta, com o rabo balançando como um estandarte de alegria. Juntos, enfrentaram os desafios da recuperação, superando obstáculos que pareciam intransponíveis, como montanhas que se erguiam contra o céu. A cadela, que antes era um ser vulnerável, agora se tornará a fortaleza de César, sua motivação diária. Clara, ao ler as palavras de Ricardo, sentiu uma mistura de orgulho e melancolia. Embora sentisse falta de Mila, sabia que ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lar onde era amada e cuidada.
Recordou os primeiros dias de Mila no abrigo, quando a cadela estava assustada e desconfiada, e como, com o tempo, havia reaberto seu coração. Agora, aquela mesma criatura era um símbolo de esperança e resiliência para uma família que conhecera a dor. A relação entre Mila e César transcendeu a simples amizade entre um menino e seu cão. Era uma conexão profunda, forjada em momentos de necessidade mútua, fortalecida pela paciência e pelo carinho que ambos se ofereceram. Mila chegará à vida de César no momento exato, como se o destino tivesse tecido suas vidas com um fio invisível, unindo-os em um laço indissolúvel. Clara, ao terminar de ler a carta, permitiu-se um momento de reflexão. A história de Mila não era apenas uma narrativa de resgate, mas uma crônica de amizade, paciência e superação. Lembrou-se das lágrimas e risadas, dos momentos de incerteza e dos de pura alegria. Tudo havia valido a pena. Mila encontrara seu lar, mas, mais do que isso, encontrara seu propósito: trazer amor e consolo a uma família que havia sofrido uma perda. Em seu novo lar, Mila se tornará mais do que uma simples mascote, tornará-se um membro essencial da família. Os dias que antes eram marcados pela tristeza agora estavam repletos de risadas e momentos de ternura. A casa de Ricardo, que um dia fora um santuário de silêncio após a perda de Bento, agora vibrava com a energia e a vitalidade que Mila trouxera. A cadela realizará o impossível, preenchendo um vazio que parecia insubstituível. Clara guardou a carta com cuidado, junto a outras que receberá de famílias que ajudara. Cada uma dessas missivas era um lembrete do impacto que seu trabalho tinha na vida dos outros, um eco de esperança que ressoava em seu coração. E assim, a história de Mila e César continuava, entrelaçada em um destino que, como as folhas de outono, dançava ao sabor do vento. A história de Mila sempre ocuparia um lugar especial no coração de Clara, não apenas por ser uma narrativa de sucesso, mas por ser uma crônica de amor em sua forma mais crua e verdadeira. Mila, a cachorrinha que um dia vagou pelas ruas frias e sombrias, abandonada e temerosa, havia se transformado em um símbolo de vida e alegria. Sua metamorfose, de um ser marcado pela dor a um espírito vibrante, era um testemunho do poder do afeto e da perseverança, como uma flor que brota entre as pedras. Clara, a mulher que a resgatou, sabia que, na verdade, Mila havia sido a salvadora de Ricardo e César. Eles, que haviam perdido a esperança em um mundo que parecia tão cruel, encontraram na pequena criatura de olhos brilhantes a luz que iluminava seus dias sombrios. O tempo, implacável como sempre, continuou seu curso, e embora Clara não tivesse mais a oportunidade de ver Mila, sempre soube que a cachorrinha estava bem. As fotos que Ricardo lhe enviava, onde Mila corria alegremente ao lado de César ou repousava sob o calor do sol no jardim, eram como relíquias de um passado que se recusava a ser esquecido. Clara sentia uma satisfação profunda, como se tivesse cumprido um dever sagrado. Ela havia dado a Mila a chance de uma vida melhor, e a cachorrinha, em troca, havia se tornado a heroína de sua própria saga. A história de Mila não era apenas a de um animal resgatado, mas a de uma família que, através dela, redescobriu a força para seguir em frente. Mila trouxe luz às suas vidas, e essa luz, como uma chama persistente, continuaria a brilhar em seus corações, lembrando-os de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há uma faísca de esperança à espreita, pronta para ser acesa. O relato de Mila era uma narrativa profundamente comovente, um eco do poder transformador do amor e da perseverança. De uma cachorrinha abandonada, marcada pelo medo e pela dor, a um centro de uma família que havia perdido a fé, sua jornada era um testemunho de resiliência. Mila não apenas curou suas próprias feridas, mas também as de todos ao seu redor. Sua capacidade de superar o abandono e aprender a confiar novamente era um lembrete de que, com paciência e carinho, até mesmo as almas mais feridas podiam encontrar a paz e a felicidade. A história de Mila ensinava que cada ser, por mais vulnerável que fosse, merecia uma segunda chance. Era um chamado à compaixão, um apelo para não desistir daqueles que necessitavam de ajuda, e uma compreensão de que, ao oferecer amor, também se recebia. Através de sua jornada, aprendemos que as segundas chances não apenas mudam a vida de quem as recebe, mas também de quem as concede. Mila se tornava um símbolo de esperança, uma prova de que a bondade possui o poder de transformar vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Se esta história tocou seu coração, que você curta e comente, revelando suas emoções. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que não perca outras histórias que aquecem o coração.